A paz do Senhor, amados. Quero cumprimentar também os irmãos que estão aqui através da internet nos ouvindo e pedir que você, na sua casa, você que está nos assistindo agora, queremos convidar você para entrar nesse culto conosco. Deus abençoe sua vida, você irmão, irmã, você visitante, você que está passando agora. Eu quero convidar você para ficar, que Deus tem uma palavra com você. Nós estamos aqui há algum tempo orando, intercedendo por essa transmissão, orando por você que está nessa casa, você que está com esse celular, no seu computador, na sua TV, em nome de Jesus. É tempo de Deus, tempo de poder de Deus, e eu sei que muitas coisas têm nos afastado da presença de Deus, talvez da naturalidade das coisas, as dificuldades, mas é um tempo de Deus está chegando na minha vida, na sua vida, e o poder de Deus sobre toda a terra, sobre a igreja que está aqui, sobre os irmãos que nós estamos revendo nesta ceia, nesse culto especial. O tempo de Deus está sobre a sua vida, irmão. O tempo de Deus sobre todos nós. Eu creio que nesses dias que a gente fala que a terra parou, mas Deus não parou. Deus está trabalhando no nosso coração. Deus está agindo e está nos movendo. Cada irmão, cada irmã, você que está nos ouvindo pela internet, talvez se não fosse essa coisa toda, a gente nunca teria conseguido chegar nessa casa, nessa família, aqui nesse estado, nessa cidade. Deus sabe todas as coisas. Nós queremos começar com oração. Pai, abençoe, é a nossa oração, cada um dos teus filhos que estão nesse culto, que estão orando conosco, intercedendo por toda essa transmissão, por esse tempo, por sua presença, Deus, porque nós não podemos fazer nada sem tua presença. Se o Senhor não estiver nesse culto, se o Senhor não estiver aqui conosco, esse louvor, essa palavra, esse tempo, essa adoração se perde. Se o Senhor não estiver nessa casa, nesse lar, nessa vida, essa batalha se perde. Mas quando o Senhor está conosco, quando nós levantamos as nossas mãos e oramos e intercedemos, então nós temos uma vitória. Então nós temos garantia da tua presença e bênção. Vem nesse lar, vem nessa casa. E nossa oração é porque o Senhor transforme as vidas, transforme as situações, e que cada pessoa possa viver e experimentar um tempo de paz, de vitória. Chegou o tempo de vencer. Agora, no teu nome, nós liberamos essa palavra. Tempo do teu povo vencer, conquistar, tomar posse com a tua presença. Abençoa e recebe nossa adoração, nosso culto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus pedimos a bênção sobre esse lar, sobre esta casa, sobre esta família. É a nossa oração, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Diga glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe. Nós vamos ter um tempo de louvor, de adoração com o Niltinho, o Wesley e o Marcelo, e vamos adorar o Senhor juntos. Amém. Aleluia. Pai, nós queremos marchar como igreja para que possamos combater toda a hoste do inferno, porque no teu nome há poder. Nós vamos marchar e guerrear, porque o Senhor está à frente pelejando nessa luta conosco. Poderoso é sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda água contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Ele, Messias, marchando-se em suas mãos.
a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover, aleluia, faz chover, abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover, abre as comportas dos céus e faz chover, vai chover, abre as comportas do céu. Se pedimos, e se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover. Aleluia. Sentimos o teu fluir no nosso meio, Deus. Sinto fluir teu rio de vida, teu rio de vida em mim. Sinto fluir teu rio de vida aqui, de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida em mim.
águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida em mim. Sinto fluir, oh glória, teu rio de vida aqui. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. E comece a cantar com muito louvor, 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 com muito A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende sua mão, quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar como oh, 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 oh,
Recebe, Deus, esse louvor, esse cântico do nosso coração que te adora e presta culto nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém, igreja. Deus abençoe, poder sentar. Deus abençoe vocês, que bom revê-los, e vocês que estão assistindo a gente pela internet também, Deus abençoe. Eu quero deixar aqui um convite para vocês, aqui para a igreja presente. Nós retomamos já o mês, estamos fazendo nossos cultos, e nós estamos realizando nossa quarta-feira de oração, de ministração profética. Queremos convidar você também para fazer parte, não só assistir, mas orar e deixar que Deus te use nesse dia, amém? Sábado e domingo, nós estamos, agora semana que vem a gente já vai abrir mais espaço. Eu creio que não vai ser necessário a gente estar marcando lugares, vai estar aberto aqui para os irmãos, porque nosso espaço aqui é bem amplo e dá para atender toda a igreja, e visitas que possam nos abençoar com sua presença, amém? Todo mundo mascarado, aí não dá para saber quem é visita aqui, mas sempre tem um, dois aí. Depois no final a gente quer te conhecer, quer orar com você, amém? Deus abençoe. Eu quero compartilhar hoje com você que está em casa, você irmão que está aqui conosco, uma passagem que eu comecei a ler ontem. É uma mensagem que tem 3 partes, do capítulo de Mateus 26 até o versículo 17. E eu sei que esse texto é longo, fala sobre Jesus, aquela paixão de Cristo, Jesus no Getsemane, Jesus é preso, mas eu quero ficar só no início, um texto onde Jesus institui a ceia do Senhor no dia que celebrava a Páscoa. Para os judeus, Páscoa; para os cristãos, ceia, e tem o mesmo significado, porque a Páscoa significa uma libertação para os judeus, e a ceia significa também uma libertação para os cristãos. Nós somos libertos por Cristo do pecado, da morte e de sua condenação. Então é muito importante a gente fazer esse paralelo e entender que o efeito de Cristo nessa passagem, como Cordeiro de Deus, que lá no passado, no Êxodo, tirava o pecado e trazia a libertação de Israel. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós entendemos que muitas pessoas estão preocupadas com o pecado, é verdade, mas existe solução para o pecado. O que não existe é solução para a desobediência. Quando a gente ignora Cristo, quando a gente desobedece Cristo, aí não tem solução, porque você está negando. E quando você participa da ceia, quando você recebe, a ceia, nós temos por princípio o batismo nas águas, que é a iniciação da vida cristã, que nós chamamos primeiro passo arrependimento, confissão dos nossos pecados, nós nos arrependemos, batismo nas águas e a ceia do Senhor. E junto com a ceia do Senhor é algo extraordinário, porque é uma comunhão com Cristo, comunhão com o Espírito Santo, e é um momento que a gente já tem a presença do Espírito Santo para desfrutar dessa companhia. E o batismo nas águas significa nascer de novo, nascer de Cristo. Nosso velho homem foi sepultado e Deus nos faz nova criatura. Nós estamos de acordo com a palavra de Deus em Marcos, que diz: quem crer e for batizado será salvo. De modo que o batismo, ele precede a fé. Temos que ter fé, porque o batismo também significa testemunhar. No nosso batismo nós temos que trazer um testemunho, o que Jesus fez por nós. Às vezes nós falamos muito do que nós éramos, é interessante para ver a mudança, mas de fato o que transforma mesmo é quando a gente fala com essa certeza e clareza de Cristo em nós e de sua direção na nossa vida. Então nessa passagem de Mateus capítulo 26, versículo 17, Jesus institui a ceia, e aqui temos a preparação da Páscoa, temos um tempo que Jesus tem a ceia com seus discípulos, e ali há um momento de constrangimento, porque Jesus fala que um dos discípulos iria traí-lo. E depois nós temos então a ceia propriamente dito. E ontem eu falei essas 2 partes, eu quero só repetir um pouquinho para dar um pano de fundo para vocês que estão aqui conosco hoje e não tiveram oportunidade de assistir ontem. Então você também que está na internet pode conhecer um pouquinho essa passagem.
Nós precisamos levar muito a sério o que Jesus fala nas Escrituras. Ele nos orienta a ler as Escrituras, entender as Escrituras, e ele fala que nós devemos examinar as Escrituras. A palavra examinar é muito mais do que ler simplesmente. Examinar, você tem uma atenção minuciosa, uma pesquisa, né? E tem um outro texto que diz, vocês erram, e a palavra errar, ela está associada à palavra pecado. Vocês pecam quando vocês errais, não conhecem as Escrituras. Errais, vocês pecam quando não conhecem as Escrituras. E conhecer é muito mais do que fazer uma leitura, né? Então a gente precisa ter esse hábito da palavra de Deus e da oração. E a Bíblia é o único livro que a gente pode ler na companhia do seu autor, que é o Espírito Santo. Então nós temos aqui a primeira passagem, onde Jesus institui a ceia, mas Jesus fala o seguinte: Jesus estava fora da cidade, fora de Jerusalém, e era a época da Páscoa, e todo mundo celebrava a Páscoa, mas tinha uma ordem, um princípio, que não se celebrava a Páscoa fora dos muros de Jerusalém. Esse era o ensino da época. Então Jesus fala para os discípulos ir para Jerusalém. Jerusalém ficava num lugar alto, é um monte lá em Israel, um lugar muito alto, né, um dos lugares altos durante a história toda. Então eles vão para Jerusalém, era uma cidade cercada com muralhas, e havia 12 portas, totalmente segura, e o nome Jerusalém significa paz. Então Jesus quer e nos convida a celebrar a Páscoa, a celebrar a ceia com um coração cheio de paz. Nesse momento a gente vai ver várias vezes uma atenção de Jesus para que não permita que nada tire paz daquele momento de celebração. Então nosso coração precisa ter graça, tem que ter cheio de alegria e fé para dizer, realmente Jesus é Senhor, nós temos uma aliança com Ele. Então os discípulos chegam para Jesus, né, e dizem o seguinte, vou pegar o texto aqui para vocês. Os discípulos lá no capítulo 17, no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos de Jesus e perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comemorar a Páscoa? Olhe bem, como os discípulos entenderam que Jesus era o pastor. Olhe bem, quando os discípulos entenderam que Jesus era o líder. Uma das maiores dificuldades no mundo contemporâneo é a gente entender quem é que realmente é o Senhor, né? Até no trabalho, quem é o chefe, né? Somos subordinados ou nós somos liderados, ou somos líderes? Então é interessante perguntar para Jesus, Jesus, como é que o Senhor quer que eu te sirva? Como que o Senhor quer? E para isso eu tenho que orar. Eles conversaram com Jesus. Discípulos são seguidores de Jesus. Hoje quem são os discípulos de Jesus? A igreja. A igreja precisa conversar com Jesus e perguntar, Senhor, como é que o Senhor quer que a gente tome a ceia? Como é que o Senhor quer que a gente viva? Como o Senhor quer que eu eduque meus filhos? Como o Senhor quer que eu veja meu futuro, meu casamento, meu namoro, minha família? Nós precisamos, porque celebrar a ceia, celebrar a Páscoa significava celebrar liberdade, celebrar com alegria. Celebrar significa fazer uma festa para lembrar das coisas que Deus fez e que nos libertou. Eles tinham uma memória, não só uma memória, né, de lembrar dos fatos que aconteceram mais de 1000 anos pelos seus pais, mas tinha uma memória de gratidão, uma memória espiritual. Precisamos ter isso hoje. Todo mês reunimos, essa semana é ceia, vamos celebrar, nós temos uma memória, como eu era antes de ser batizados, como eu era difícil, como era complicado, e assim é a nossa vida. Pois quando a gente conhece Cristo, Ele começa a nos conduzir. Então essa é uma passagem muito interessante que os discípulos perguntam para Jesus. A Páscoa judaica, ela é instituída no tempo de Moisés, mas a ceia é instituída no dia de Páscoa, no tempo de Cristo. O cordeiro simbolizava a vinda do Messias. Lá na Páscoa, Jesus já era representado por isso. E quando Jesus veio, os discípulos não entenderam, porque ele era o cordeiro que simbolizava aquilo que estava ali na frente, diante deles. Então eles estavam ali com seus olhos para ver e não perceberam. E nós precisamos abrir nossos olhos. Os discípulos de hoje que têm o Espírito Santo precisam ver.
Se a gente olhar para os discípulos de Jesus naquele passado, eles tinham dificuldade, porque o Espírito Santo não estava sobre eles, não tinha sido derramado o Espírito Santo. No ensaio aqui do louvor, nós estávamos ministrando aqui, e os irmãos estavam cantando esse louvor sobre: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Um profeta, aquele que tem visão de Deus, mesmo vendo uma nuvem muito pequena, ele enxerga que Deus vai fazer coisas grandes. Mas quando a gente não tem uma visão espiritual, pode vir um tufão, você vai dizer: não vai acontecer nada, você não acredita, você não tem fé. Mas quando você é um homem que tem uma visão espiritual, uma visão do Senhor, você vê um sinalzinho, já é suficiente. Olha, se prepara, porque vai chover como nunca choveu. Nós precisamos entender os sinais de Deus, principalmente nesses dias, para que Deus nos guarde, nos proteja, a nós, nossa família, a nossa cidade, nosso país, que a gente possa interceder por toda a humanidade nesses dias tão difíceis, que parece-me que não há realmente muita saída. Nós precisamos de muita oração. Deus pode mudar, intervir tudo isso. Amém? Então, como parte da comemoração da Páscoa, os israelitas faziam isso todo ano, todos celebravam aquilo, exatamente naquela noite que antecedia a crucificação de Jesus, a prisão de Jesus. Jesus estava ali. Esse é o cordeiro que simbolizava Jesus, o Messias. Israel até hoje espera o Messias. Eu vi uma reportagem de um rabino muito famoso, reconhecido, 90 e poucos anos, e ele disse que o Messias já chegou, está entre nós. Eu sei, o Espírito Santo está aqui, mas eles estão crendo literalmente que ele está se levantando. Jesus está presente hoje, e ele está voltando verdadeiramente. Então nós passamos por esse texto, e Jesus falou para os discípulos: olha, vão para a cidade. E Jesus ordenou que eles arrumassem uma casa, para que celebrassem a ceia juntos, né? Nesse tempo de pandemia nós tivemos algumas vezes tomando a ceia isoladamente. Agora podemos retomar, né? Graças a Deus. E se a gente vai no mercado, se a gente vai no banco, se a gente vai trabalhar, vir para a igreja é mais seguro ainda. Além de termos todo o espaço higienizado, os irmãos que antes aqui já passaram álcool, já arrumaram tudo na entrada com tapete específico e tal, nós estamos aqui nesse distanciamento. Então nós precisamos voltar à nossa prática de culto, prática de adoração, e para que a igreja se levante para orar agora. Nós precisamos ser uma igreja que produz fruto, interceder para que coisas aconteçam. Cada um de vocês entrar em contato com pessoas e orar por elas. Pessoas que ainda não estão vindo para os cultos, pessoas que estão distantes de Deus. Está na hora de voltar para Deus. Pessoas que estão nos ouvindo, que por um motivo ou outro têm se distanciado de Deus. Às vezes por causa do pecado, e ontem eu falava, o pecado não pode fazer você fugir de Deus. O pecado tem que fazer com que você corra para Deus, para Ele te ajudar. Porque ainda há uma chance, há uma possibilidade. Então Jesus fala: eu quero reunir com vocês. Meu tempo está próximo para celebrar a Páscoa com os meus discípulos. A Páscoa era para celebrar com os seguidores, os íntimos de Jesus. O versículo 19, que eles fizeram como Jesus lhe ordenara. Nós precisamos viver uma vida, precisamos celebrar como Jesus está falando, né? Deixar o achismo, né? Às vezes nós estamos aí numa cultura, o pessoal PhD, pós-doc em achismo. Eu acho, eu penso. Irmãos, nós precisamos seguir a palavra de Deus. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O que nós pensamos é engano. E olhar, voltar para o que Deus fala. Deus não erra, Deus acerta. E eles fizeram exatamente como Jesus havia mandado. Então eles chegaram naquela cidade, chegaram naquela casa, chegaram naquele lugar preparado, e foi uma bênção. Estavam ali celebrando, estavam ali compartilhando. E essa é a segunda parte dessa mensagem, que Jesus senta com os seus discípulos, e Jesus fala uma coisa: onde vocês vão de me trair? Jesus tinha 12, né? 12, imagina, um de vocês vão me trair, né? A taxa não é grande, a taxa é pouca, não chega a 10%, né? 7, 8% aí, não é muita, mas se no meio de 12 já tinha um que vai trair, imagine hoje no meio de uma igreja, no meio de um planeta, quantas pessoas vão estar negando Jesus?
o que me chamou a atenção e ontem eu compartilhava, é que não foi uma pessoa qualquer que nega Jesus. Jesus estava falando para os seus íntimos, da sua casa, aqueles amigos íntimos que conheciam muito de Jesus. Talvez Judas fosse a pessoa que Jesus mais confiasse, porque ele cuidava ali de algumas questões econômicas. Talvez Judas fosse a pessoa para ser um dos discípulos mais estimados. Deus não tinha predestinado ele para traí-lo. O nome de Judas significa Deus é exaltado. Olha que nome lindo. O chamado da igreja é para exaltar Deus. O nome da igreja é exaltação, culto a Deus. Então Jesus senta ali com Judas e os discípulos falam: um de vocês vão me trair. Um fica: sou eu. Todo mundo fala: sou eu, e Jesus fica quieto. E Judas perto de Jesus fala: sou eu, Senhor. Você está dizendo. Jesus responde para ele, diz o texto. Durante o jantar, Jesus afirma que um de vocês vão me trair. Enquanto comiam, declarou Jesus. E no verso 22, e eles, muitíssimo contristados, começaram um com o outro a perguntar: porventura sou eu? E eles ficaram muito tristes. Interessante que Jesus não ficou triste. Jesus não fica triste. Na ceia, Jesus não permitiu que tristeza alguma pudesse abatê-lo, mesmo os relacionamentos. Uma coisa muito importante, irmão, você vir para a ceia, não permitir que nada, nenhum relacionamento possa impedir acontecer uma coisa em casa, né? Às vezes a gente no aconselhamento ouvimos pessoas falar: eu briguei com meu pai, desobedeci minha mãe, eu discuti com minha esposa, eu fiz uma coisa errada, e você deixa de vir para a ceia. Irmãos, negar Jesus por causa de um erro, falha que a gente cometeu com terceiros, não está certo. Descontar em Cristo os problemas que nós temos com terceiros não está certo. Mas também não está certo participar triste. Não está certo vir com tristeza. Então Jesus deu uma lição aqui. Jesus não ficou triste. Diz que os discípulos ficaram entristecidos. Não fala que Jesus ficou triste. Qualquer coisa que aconteça não pode me entristecer, que eu vou celebrar Jesus, porque Ele que me deu vida eterna. Tudo está na mão de Deus. Ele está no controle de tudo. Irmão, você não pode deixar que as coisas desse mundo venham entristecer você. Mesmo que alguém possa te trair, mesmo que alguém possa te ofender, continue sua vida com Jesus. Ele não vai te deixar. Então Jesus não deixou se bater por causa de um, porque Ele sabia que 11 ia levar conta do que Ele falou. Se você deixa de fazer as coisas de Deus, as coisas boas da sua vida, por causa de um episódio, por causa de outro episódio, você vai parar a sua vida toda por causa de uma coisa só? Não faz sentido. Eu preciso olhar o todo. Foi o que Jesus nos ensina, olha o todo. Então nessa passagem, nós olhamos aqui que os discípulos, ficaram abatidos e tristes, mas Jesus não ficou. Nós não devemos nos desmotivar, precisamos avançar, precisamos, porque Deus tem um chamado para você, Deus tem um chamado para a igreja, Nós estamos aqui num grupo, ontem tivemos ministrando na ceia para um grupo, hoje, um bom grupo, graças a Deus, mas quantos que começaram essa comunidade conosco lá nos anos 90, 2000 e pouco, nós estávamos começando, nós viemos para cá, começamos numa garagem, começamos na minha casa, quantos já não caminham mais? Quantos que uns 5 anos estavam aqui conosco já não estão mais? Mas isso não pode parar você, você tem sua missão. Jesus alimentava 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, não seguiram Jesus, e os discípulos não falaram assim: Senhor, eles não vão te seguir, nós também não. Pelo contrário, agora que nós vamos te seguir, nós vamos te acompanhar. E eu quero convidar você, tirar os olhos das coisas, das pessoas e das situações, e olhar para Jesus. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então não se abata, não se deixa levar por qualquer coisa, por qualquer circunstância humana. Celebra Jesus, amém? Celebra Jesus. E nesse ponto, nós temos aqui
Jesus comeu com eles. Jesus não discriminou tampouco Judas, nem discriminou o outro. Jesus tocou a vida. Eu e você precisamos tocar a vida, porque Deus está no controle de tudo. Então ele pegou um pedaço de pão, e ali estava comendo, e nós vemos aqui um ato muito interessante. Jesus tinha um prato assim, muito específico, né? Eles têm uns pratos, mas Jesus tinha um prato dele, e Judas vai e pega no prato de Jesus, e come junto com Jesus um bocado molhado no prato de Jesus. Isso não é comum, isso não é uma coisa trivial, isso tinha um grande significado. Isso significa uma coisa muito especial. Judas estava querendo dizer: Jesus, eu sou um com você, onde você for eu vou, o que você fizer eu faço, e eu nunca te deixarei, nem te negarei. Mas foi isso que ele fez? Então nossa atitude tem que ser maior, nosso coração tem que ser maior do que as nossas atitudes. O coração dele não estava onde a atitude dele estava indo, e nós precisamos acordar. A igreja deste século, no Brasil, fora do Brasil, precisa voltar para Jesus. Ela tem falado uma coisa, mas tem feito outra. Come no prato de Jesus, dizendo: aonde você for a gente vai, o que você fizer a gente faz. A igreja tem que fazer o que Jesus falou. O que o Senhor quer que a gente faça? Porque às vezes a gente está acostumado com a nossa rotina, está acostumado com a nossa programação. Eu vi recentemente um pastor chorando, pedindo que abaixasse os púlpitos da igreja. Nem nosso púlpito aqui abaixou um pouco, né? 1 metro mais ou menos. Se baixasse mais não dava para ver. E ele falou: olha, está na hora da igreja vir comer. Não é só quem está aqui em cima comer, mas quem está aí também. Celebrar o Senhor. Então o texto aqui fala de confraternização. Ceia é confraternizar. Eu só tomo a ceia com Jesus quando Ele está presente. Isso é importante, o relacionamento com Jesus. Era costume você honrar alguém, comer no prato dela, quando era muito especial, quando você estava prometendo algo. Hoje, irmãos, participar da ceia significa o quê? Você está dizendo isso: Jesus, eu vou te seguir, eu vou te amar, e qualquer coisa na minha vida vai ser segundo lugar, você vai ser em primeiro lugar. Mateus 6,33, Deus tem ministrado muito no nosso coração, tenho ouvido os irmãos ministrar isso também. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua, e depois as outras coisas Deus vai acrescentar. Se você buscar as coisas, o reino de Deus não vai ser acrescentado. Não inverta esta ordem. Primeira coisa, o reino de Deus. Senão nós nos tornamos como Judas. Temos um nome lindo, um nome que significa aquele que louva o Senhor, aquele que adora o Senhor. Mas é isso na segunda-feira, na terça-feira? Nós comemos no prato com Jesus, dizendo: te honramos, te servimos e vamos obedecer você o resto da nossa vida. Depois de 1 hora, ele muda a atitude. Quantas pessoas têm mudado a atitude? Graças a Deus por você, irmão, você, irmã, você que está nos ouvindo, porque Deus colocou você para ouvir essa mensagem, para ser um dos discípulos que vai difundir o Evangelho, a notícia que salva e que cura. Então o texto continua. Eu não vou falar mais dessa passagem, mas agora nós temos uma terceira parte, que eu vou concluir com vocês. É a ceia do Senhor. E aqui tem uma coisa muito linda nessa parte. Jesus aqui faz uma coisa diferenciada. No versículo 26, enquanto comiam, Jesus não parou de comer por causa da traição que ia sofrer por uns dos seus amados discípulos. Os seus discípulos não pararam de comer porque Jesus tinha dado uma informação que trouxe, abateu ali aquele grupo. Mas Jesus toma a ceia. E quando Jesus toma a ceia e divide, Jesus celebra, muda a atitude daqueles homens.
Quando uma liderança ora, quando alguém ora para você, seu marido ora para você, seu pastor ora para você, seu pai ora para você, muda a sua atitude. Nós precisamos de líderes nesse mundo. Algumas culturas, mas espera, a gente tem que ser humilde, irmãos. Humilde é diferente de simplicidade. Nós precisamos levantar e orar. Sabe o que é ser humilde? Ora com as pessoas. Sirva as pessoas em oração. Então é essa forma da igreja se levantar diferente. Deus está falando de uma forma diferente. Alguém disse que depois dessa pandemia tudo vai ser diferente, e é mesmo. A igreja vai ser diferente. Ela não pode ser só consumista. Ela tem que ser produtiva. Tem que gerar a presença de Deus. Enquanto comia, Jesus tomou o pão. Jesus abençoa. O que significa, depois de uma conversa, que vai ter que alguém que vai me trair, alguém vai fazer isso, o que acontece? Começam a amaldiçoar, começa a falar mal. Aquele irmão falou isso, aquela irmã falou isso, meu vizinho isso. Não existe isso no meio da igreja. Pelo contrário, ele abençoou. Ele começa a abençoar aquela comunhão, ele abençoou o partir do pão, e ainda ele deu, repartiu, teve graça, deu para cada um. Até aquele que ia trair veio comer com ele no prato dele, e ele nem se queixou, pode comer, que bom. Talvez, lá no fundo, Jesus, esse cara pode mudar. Alguém diz, existe uma corrente teológica que afirma que ele já foi predestinado para aquilo. Não. Judas tinha sua escolha, como eu e você temos escolha, como as pessoas que estão nos ouvindo têm escolha. E nós vamos carregar na nossa vida os resultados e consequência das boas escolhas que fizemos e das más que tomamos. Enquanto comia, Jesus não parou de comer. Isso significa alegre. Eles tinham uma cultura, se tivesse triste não comia, luto não comia, fazia um jejum. O fato de comer é alegria. Porque Jesus diz: comei, bebei, para você ser alegre, para você ser feliz, vencer toda essa luta. Não é possível alguém falar assim: tem Jesus no meu coração, mas estou triste, eu não sei o que. Tudo bem, passa uma tempestade, mas isso não pode ser 24 horas, isso pode ser alguns momentos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, versículo 26, abençoou, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. Jesus falou: isso é meu corpo. Eles falaram: como que é isso é meu corpo? Você percebe que Jesus faz muita analogia, e a gente acha que não, esse aqui é meu corpo, então esse é o corpo de Jesus, essa é a carne, esse é o sangue. Na verdade, isso representava o corpo de Jesus. As pessoas que estão me ouvindo possam entender um pouquinho melhor. Era comum Jesus dizer: eu sou a porta. Era uma tipologia, não é que Jesus era uma porta, é que ele significava ali um verbo, que ele ser, para que as pessoas pudessem passar por ele. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Então quando ele diz esse é meu corpo, ele também está falando uma representação, porque ele é o Cordeiro de Deus. O pão que nós temos agora, o corpo de Cristo, o suco de uva que nós tomamos é o sangue de Cristo, é uma representação. Não seja literalmente o corpo de Cristo, porque isso já foi 2000 anos. Eu creio que o sangue de Jesus é vivo para remir nossos pecados, mas nós fazemos uma representação. Isto é meu corpo, elemento que representa. Então Jesus, verso 27 a seguir, tomou o cálice, tendo dado graças. Mais uma vez, a atitude de alegria. Alguém que está nervoso, que está triste, não consegue dar graças, não consegue nem cantar, A gente vai cantar que não está muito bem, alguém fala assim: pastor, não estou muito bem hoje. É verdade, então vai lá, descansa um pouquinho, ora, porque se a gente não está alegre, a gente passa tristeza. Jesus passou alegria para ele, deu graças, Jesus celebrou, ele cantou aquele cântico assim: o nosso general é Cristo, talvez, do jeito dele, a atitude dele. Ele cantou um salmo, a Bíblia diz que eles cantaram um salmo, não é esse general, é uma brincadeira, mas era um salmo de Halel, que fala de louvor a Deus, de adoração a Deus Altíssimo, um salmo bem animado. Ele não se abateu com o que iria acontecer, porque ele estava vendo lá na frente, ele estava vendo que haveria uma traição, haveria uma crucificação, haveria uma morte,
mas haveria uma ressurreição, e haveria a salvação de toda a humanidade que se voltasse para Ele. Então ele viu aquilo. Nós precisamos ver o que está acontecendo depois da curva, não só a curva, olhar aquilo que Jesus tem mostrado. E ele diz, tomou o cálice dando graça, ele deu aos seus discípulos, ele não negou para ninguém. Jesus não nega para ninguém. Por isso eu e você não podemos negar a ceia. Nós chamamos de ceia do Senhor, porque ela é do Senhor, não é nossa. Aí é a responsabilidade de cada um em tomar ou não. Mas é claro o texto, que não se toma a ceia com tristeza, com falta de perdão, com falta de arrependimento, não se toma. Então nós temos tempo de orar, por isso a gente vem, ora antes, vem uns minutinhos antes, intercede, ora, Deus limpa meu coração, e tão rápido, Deus é tão rápido. O ladrão da cruz, ele não fez 40 dias de jejum e oração. O ladrão da cruz não precisou ler a Bíblia toda. Um minuto só, tem um cântico, um minuto só do seu olhar, mudou a vida dele. Irmãos, quando você olha de fato para Jesus, vai mudar a sua vida. Tomou o cálice, dando graça a Deus, os discípulos, e disse, bebei deles todos, até você, Judas, beba, quem sabe se muda agora, quem sabe você seja um louvor de Deus verdadeiro. Nós não podemos discriminar ninguém, mas aquela pessoa é cristã, não é cristã, não se importa, Deus pode alcançar ela. Aquela pessoa é um ateu, Deus vai tocar ela. Quando a pessoa não tem uma revelação de Deus, fica difícil eu falar para você sobre Deus. Um negócio para algumas pessoas. Eu tenho uma revelação de Deus, cada um de vocês tem. Então tenha paciência, ore, e Deus vai se revelar. E as pessoas vão conhecê-lo através da nossa intercessão. E ele diz aqui no texto, versículo 28, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, pacto, aliança é pacto, compromisso, não é velha, Antigo Testamento, sangue de animais, leis, agora é amor, é derramado em favor de muitos, não é em favor só de religiosos, só dos especiais, muitos, para a remissão do pecado. A palavra remir significa libertar. O pecado, quando alguém fala assim, mas eu tenho um pecado, pecado a gente se trata com uma única coisa, libertação. Tem que expulsar aquele pecado, aquele mal tem que sair. Depois, quando aquilo sai, a pessoa está livre, daí ela começa a conhecer a palavra de Deus, começa a andar. Nós precisamos ser libertos do pecado. Liberto aquele pensamento. Você pode até lutar contra ele, mas se ele estiver na sua vida, uma hora ele cresce e te derruba. Por isso precisamos de libertação. Libertação, esta é a chave. O sangue de Jesus derramou no Calvário, validou esta aliança, o Novo Testamento com Deus. O sangue de Cristo, não de animais, em favor de muitos, para remissão do pecado, para que o pecado fosse apagado. Olha que lindo, nossa conta fosse corrigida. Sem a morte de Cristo, o plano da salvação nunca teria se tornado uma realidade. Cristo é o Cordeiro de Deus que nos salva. Verso 29, depois que ele deu a ceia, declarou tudo isso, ele fala o seguinte: digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia que hei de beber convosco no reino do meu Pai. Jesus estava fazendo uma afirmação. Eu nunca mais eu vou beber desse cálice. Sabia que desde essa ceia Jesus nunca mais tomou? Nós tomamos o cálice, mas Jesus está esperando você para tomar com você. Alguém já falou alguma coisa tipo assim, olha, né, às vezes a gente está orando, está intercedendo, faz jejum, enquanto Deus não abrir essa porta, eu não termino o meu jejum, não paro de orar. Jesus está falando isso. Enquanto não encontrar vocês, eu não vou beber mais. Jesus está fazendo um jejum de cálice, por sua causa. Jesus está orando, intercedendo, por causa de você. Será que nós temos essa sensibilidade? Há 2000 anos, Jesus, eu não vou beber, até que eu beba com vocês. A ceia não se bebe sozinho, se bebe com Cristo, se bebe com a igreja, é uma família.
Os discípulos eram a família de Jesus, por isso nos chamamos de irmãos. Às vezes irmãos, né, a gente brinca um pouquinho lá, reclama, mas nunca deixa. Se você deixa, é porque não foi irmão. Você tem discussão, tem pensamentos diferentes, mas se amam. Digo-vos que desta hora em diante não vou beber mais desse fruto da videira, até aquele dia que hei de beber convosco no reino do meu Pai. Há também aqui uma profecia. Jesus diz que voltará e nós vamos tomar juntos. Jesus nunca mentiu. Nunca, e não vai mentir, essa palavra dele é verdadeira. Ele está voltando para tomar essa ceia com você no reino do meu Pai. Não é o reino desse mundo. O texto diz reino do meu Pai. Ah, mas se Jesus vir tomar o mundo, então o mundo vai ser diferente, porque o reino de Deus não é esse mundo que a gente vive, pelo menos nesse sistema. E aí não vou discutir com você essa questão. Quando a gente chegar lá, tanto faz, se for no céu, for aqui com Deus, tanto faz, é bom. Se Deus não estiver com você, nem o céu vai ser céu. Então não se preocupe com o local geográfico, se preocupe com a companhia do Senhor. Às vezes a gente fica discutindo esses pontos que são tão divergentes e que ninguém sabe o certo, e por causa desses pontos a gente não concorda com a coisa mais importante, a presença de Deus. O que nós queremos é estar com Deus, é o que Ele promete para nós. E o texto, eu afirmo a vocês que nunca mais bebereis desse vinho, até o dia em que beber com vocês no reino do meu Pai. E ele encerra essa primeira parte que eu estou encerrando com vocês, tendo cantado um hino, mais um momento de alegria, porque a cultura desses irmãos, judaica aqui, era cantar somente quando estavam alegres. Há uma passagem na Bíblia, que o povo estava lá na Babilônia, e estavam escravizados, um grupo que estava lá escravizados, junto com outros povos, e outros povos falaram assim: olha, vocês cantam a Deus, vocês têm uma música muito bonita, vocês têm uma musicalidade, a gente está aqui preso, por que vocês não cantam para alegrar a gente? Isso não podemos cantar o Senhor estando em cativos, não podemos louvar o Senhor quando estamos presos. Quando Jesus canta aqui, Jesus estava falando: vocês estão libertos. Até Judas estava liberto, porque tinha tomado a ceia. Depois foi o problema dele. Irmãos, quando o Senhor está aqui, nós cantamos. Por isso quando você canta, você quebra, né? A gente gosta muito de ministrar o louvor que liberta. Um livro que nós pregamos, fomos curados, fomos ministrados, e começamos com louvor, porque o louvor liberta. Comece a cantar o Senhor, cantos espirituais. Ah, mas não sei cantar, pastor. Cante. O Espírito Santo vai tomar você começa a glorificar o Senhor. E eles cantaram Halel. Halel significa louvores a Deus. Por isso que vem a palavra aleluia, que aí Halel é o verbo louvar, e a abreviatura de Yahvé, aleluia, Yahvé. E aí é um imperativo: louvai, dai louvor ao Senhor. E eles cantaram. Se tivesse alguém triste, se alguém estivesse abatido, preocupado com o que Jesus tinha falado, ou alguém não estavam cantando. E não só cantaram, mas diz o texto, saíram para o Monte das Oliveiras. Eles saíram. Monte significa a presença de Deus. Monte significa esforço para chegar a Deus. Monte significa altar. Quando Abraão foi oferecer Isaac a Deus, ele foi num monte. Exatamente esse monte onde Jesus foi crucificado depois de 1000 e poucos anos. O Monte Moriá era o mesmo Monte Calvário. Quando Elias foi orar para que chovesse, foi no monte. Monte significa altar, presença de Deus. Gente, o monte não é uma coisa que 2 metros da gente. Monte é você entrar no seu quarto, orar e ficar ali, subir. O que é subir? Se afastar do mundo, se afastar dessas coisas do dia a dia, se afastar desses probleminhas, das coisas que estão tomando nosso tempo, nosso secular, todas essas coisas. Não é fácil subir nesse monte da presença de Deus. Tantas conversas, tantas notícias negativas,
Tantas pessoas estão, é a pandemia, agora é o arroz, agora é chuva, agora é seca, agora isso. Você tem horas que você fala assim, meu Deus, como tem profeta da destruição. E às vezes nós não estamos ouvindo a profecia de Cristo, que diz, espera no Senhor, confia nele, e ele fará o que deseja o seu coração. A profecia do Senhor é, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Olha que palavras, que textos poéticos lindos para nós. Mas vem desânimo, não vai dar certo. Ó dia, ó azar. Temos que quebrar, temos que cantar o Senhor. Precisamos de uma renovação. E precisamos declarar no monte. Monte não é fácil. Orar no monte é fácil. Só pegar o carro, pegar uma moto, ou no máximo pegar uma bicicleta, chegar no monte é fácil. Mas no monte do que diz a Bíblia, o monte do Senhor, onde Deus está presente. E o primeiro sinal desse monte é quebrantamento, choro. Porque na presença de Deus, Deus nos mostra. Ele mostra quanto você precisa mudar. No monte da ceia, Deus estava mostrando para Judas o quanto ele devia mudar. Porque ele significava uma coisa linda, louvado seja o Senhor. Mas ele não mudava. Então nesse texto, nós mergulhamos aqui, num lugar de louvor. E a gente vai acelerando até que a gente flui em Deus. Esse é o monte. O monte do Senhor. Eles subiram para o monte. O texto diz Monte das Oliveiras. A gente depois vai descobrir que Jesus vai orar e chora nesse monte. A oliveira é uma árvore que dá um fruto muito especial, né? Uma azeitona, oliva. E através dessa oliva, através desse fruto, que é extraído um óleo. E esse óleo é usado para ungir reis e sacerdote. Irmãos, se a gente quer reinar, e se a gente quer realmente ser um sacerdote de Deus, quer servir a Deus, você precisa subir no seu monte de oração. Porque é aí que tem unção de Deus sobre a sua vida. Aí que Deus vai derramar o óleo sobre a sua cabeça. Então eles se aproximaram no monte. Se aproximaram e lá nesse monte Deus derramou. O que é interessante é que a oliveira não é uma planta qualquer. É uma planta que leva mais ou menos 15 anos, né? Vocês, alguns irmãos aqui, outros que estão ouvindo, possam depois me ajudar nessa correção aí. 15 anos para dar fruto, se eu não me engano. É uma árvore que ela não morre muito fácil. Pode passar por uma queimada, ela recupera, ela se restaura. Ela tem uma das raízes mais profundas, parece que chega a 6 metros de raiz. Não se abala. Então se você pensar em oliveira, significa resistência. Deus está nos chamando para subir na presença dEle e ser resistente aos ataques das coisas desse mundo. E produzir um óleo da unção. Ser ungido, a palavra ungido significa capacitado. Ungido significa escolhidos. Os reis eram ungidos, significa escolhidos. E o Senhor fez com todos os seus discípulos. E o Senhor está fazendo com todos os seus discípulos, que é a igreja de hoje. Deus está nos chamando para subir no monte. Deus está dando a ceia para todos. O que você vai fazer depois disso? Aí cada um resolve. Eu não vou entrar na questão do que acontece na sequência. Nós temos aqui alguns discípulos que fogem, outros discípulos que negam. Pedro nega Jesus 3 vezes, mas eles foram resistentes. Eles voltaram para Jesus e eles anunciaram Jesus e a morte de Jesus. E é isso que eu queria deixar com vocês. Que Deus abençoe, que possamos viver e fazer da forma que Jesus está mandando, pedindo e ordenando. Que a gente possa comer do prato dele, do pão dele, e não mudar isso, e não negá-lo, e não traí-lo, não deixar nada. Que a gente possa receber a graça da alegria que ele tem de nos dar a sua ceia, mesmo ele sabendo que às vezes a gente está pisando na bola. Ele nos perdoa. Que a gente possa orar e subir nesse monte. Se você tomar a ceia, se você tomar isso, for para sua casa, se não tiver uma vida de oração,
uma vida de monte na presença de Deus, de subir e vencer sua carne, vencer suas emoções, vencer suas tentações, vencer seus maus hábitos. Se você não for no monte certo, das oliveiras, onde Deus te unge, onde Deus vai te dar resistência para vencer, você está tomando ceia para sua condenação. Foi o que aconteceu com Judas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que a gente possa ser transformado. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Você que está nos ouvindo em casa, nessa transmissão, Deus abençoe sua vida. Nós convidamos você para participar dos nossos cultos, quarta, sábado e domingo. E a igreja que está aqui conosco está intercedendo por vocês. E que essa palavra que nós transmitimos agora seja bênção para a sua vida, seja bênção para você. Deus abençoe você que está nos ouvindo, recebendo essa palavra. Nós vamos ficar por aqui com o louvor e nós vamos estar ministrando a ceia, o pão e o cálice para a igreja aqui presente, adorando o Senhor. Deus abençoe você na sua casa, em nome de Jesus. Eu quero orar por esse momento de ceia e orar para terminarmos aqui nossa transmissão com você que está na sua casa, para que você sinta também essa presença de Deus, que você sinta a presença do Senhor. Você também pode subir no monte do Senhor, você pode se encontrar com o Senhor. O Senhor te espera, Deus quer te ungir, e esse monte é onde você vai ser resistente, você vai estar próximo de Deus. É interessante que o Senhor sempre falou com os profetas, sempre falou com o seu povo no monte, Monte Sinai, Monte das Oliveiras, monte etc, um monte de monte. Monte significa um esforço que eu faço para me aproximar de Deus, deixando as coisas velhas, as coisas que impedem. Pai, eu oro e intercedo pelos irmãos e pelas vidas que estão nos ouvindo por essa transmissão, que sua presença possa encher e tomar essa casa. E esse irmão junto comigo nessa hora está subindo nesse monte da oração, e na oração, a oração é um monte, porque a oração nos faz subir para nos aproximar de Ti. Por isso nós subimos em oração, pedindo que o Senhor derrame seu óleo, derrame essas oliveiras que aí estão, derrame, Senhor, como unção para a nossa vida, e a nossa vida seja uma expressão do seu amor e do seu poder e da sua presença. Abençoe esse lar, essa casa, no poder e no nome de Jesus. Que o Senhor traga cura nessa família, que o Senhor traga graça, que o Senhor traga alegria, e que nenhuma notícia, nenhuma situação, nenhuma crise em relacionamento possa tirar a alegria, o prazer do teu filho e da tua filha subir e estar na tua presença, em nome de Jesus. Que o Senhor liberte e cure, que o Senhor salve e restaure essa casa, essa família, e que a sua presença e a sua paz venha sobre cada lar, a paz do Senhor Jesus, que vem com a sua presença. Deus, nós sabemos que a paz, ela é o resultado da sua presença, por isso eu peço a tua presença, que traz paz nessa casa, nessa família, e sobre cada irmão que aqui está conosco, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra Sua que os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra Sua que os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois já sou mais que vencedor, pois
pois contigo saltarei muralhas. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão.